Os irmãos podem sentar. É mais uma vez um motivo de alegria e muito prazer estar na casa de Deus, buscando a palavra de Deus. Eu espero que os irmãos tenham um pouco de paciência, porque apesar, ainda sou um pouco jovem e estou iniciando no ministério para que Deus tenha sentido e ouvido o chamado de Deus. Mas todas as vezes que eu subo aqui em cima, eu subo com muita alegria e sabendo da responsabilidade que eu tenho sobre os ombros quando eu chego aqui em cima. Porque eu sei que uma palavra maldita, uma palavra mal falada pode agir de uma forma errada na vida de cada um dos irmãos. E eu peço a Deus todas as vezes que antes de subir aqui a misericórdia dele. Porque eu sei que aqui não depende de mim, a única coisa que depende de mim é o estudo, é a minha parte de buscar na presença de Deus. Mas o resto é sim, total e completamente a presença do Espírito Santo na minha vida. E a presença do Espírito Santo na minha vida nessa noite é a que eu estou clamando. Porque eu sei que as minhas palavras não vão fazer a diferença na sua vida. Mas as palavras do Espírito Santo se entrarem no seu coração. Isso vai fazer diferença a partir de hoje, vai fazer diferença amanhã, durante toda a sua vida, até você chegar no céu. E é isso que eu espero. Eu espero chegar no céu, eu espero chegar lá e poder abraçar cada um dos irmãos e podermos comemorar juntos, dizendo que nós vencemos. Amém? E para isso, há necessidade de nós estarmos na casa de Deus toda a vida, buscando a presença de Deus, e nós ouvirmos a palavra de Deus e guardarmos o nosso coração. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Essa igreja aqui, ela está com um compromisso muito sério com Deus. Nós estamos com um compromisso de todas as madrugadas, estarmos com os nossos joelhos dobrados, orando e buscando a presença de Deus. Glória a Deus. E isso vai começar a fazer diferença na minha e na tua vida. Cada dia a partir dessa reunião, se você tem medo de sentir a presença de Deus, meu irmão, é bom você se preparar. Você se prepara, abre o seu coração, purifica a sua mente, transforme o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus está pronto a agir. Assim como Ele me tocou quando eu estava estudando essa palavra, Ele vai tocar a sua vida. Eu tenho certeza, eu não digo isso por mim, eu não digo isso somente porque a igreja está orando, eu digo isso porque Deus está aqui. E eu tenho certeza que nessa noite, antes do final desse culto, eu posso dizer com toda a fé que tem vidas que vão ser transformadas aqui nessa noite. Eu posso dizer com toda a fé que tem gente que vai ser curada aqui nessa noite. Eu posso dizer com fé que até o final dessa campanha, meu irmão, você não será mais o mesmo. Você vai poder entrar aqui nessa casa e você vai adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, e você vai dizer que Ele modificou a sua vida, assim como eu posso dizer que Ele tem modificado a minha. Eu gostaria de te chamar nessa noite e abrir a palavra de Deus comigo. E a palavra de Deus é justamente sobre essa campanha de oração que nós estamos fazendo. É um resultado da campanha de oração. É um início que você e eu vamos ter que ter para nós chegarmos à nossa bênção. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Quando você estiver pronto, você diga amém, para nós podermos prosseguir. Amém. Amém. Durante esse dia, quando eu estava estudando a palavra de Deus, algumas vezes as lágrimas vieram aos meus olhos. Glória a Deus. Porque eu sei que a palavra de Deus nunca volta vazia. E a palavra de Deus diz nessa noite: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Essa é a palavra que Deus estava colocando no meu coração durante todo o dia de hoje. Porque, meus irmãos, eu posso te dizer nessa noite com fé, eu posso dizer nessa noite com fé que essa igreja aqui está se humilhando. Essa igreja aqui está clamando pelo nome do Senhor. Essa igreja aqui, todas as madrugadas, os seus pastores e mais um grupo de irmãos que estão aqui, estão se levantando com um compromisso todas as noites, de fazer não somente a obra de Deus, mas de mudar as vidas. Não somente de estar aqui com essas portas abertas, fazendo reuniões, mas fazendo reuniões voltadas para mudança de vida, para transformação, para conversão de almas. Isso é o que nós temos aqui. Isso é o que nós temos buscado nessa semana que nós iniciamos. E eu tenho certeza nessa noite, eu já vou dizendo para você que isso não vai ficar por isso mesmo. Porque Deus, Ele não vai deixar nós orarmos todas as noites e buscarmos a face dEle todas as noites e Ele não vai fazer nada.
Porque a palavra dele mesmo aqui diz: então eu os ouvirei dos céus. E Deus está ouvindo a oração de cada um de nós durante as madrugadas Ele está ouvindo. E é por isso que eu posso dizer para ti agora: Deus vai fazer diferença na tua vida. Basta você se colocar na presença dele agora. Basta você abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Mas teve uma coisa que começou a me chamar a atenção enquanto eu estava lendo a palavra de Deus nessa tarde. Eu estava começando a meditar em algumas coisas, mas eu comecei a me lembrar de algumas coisas, de coisas que a gente vê constantemente nas igrejas. A gente vê constantemente que as pessoas chegam na casa de Deus e as pessoas não têm mais aquele compromisso. As pessoas simplesmente chegam, se sentam e esperam para ouvir uma palavra de Deus que muitas vezes não vai fazer a diferença na vida delas. Mas será que a culpa é do pregador que subiu em cima, que se dedicou, que orou, que leu a palavra? Onde está a culpa disso? Será que a culpa é de quem trouxe a pessoa, convidou a pessoa para vir até a igreja? E eu estava analisando essa situação e eu comecei a perceber que a culpa está em nós mesmos. Nós mesmos chegamos na casa de Deus com displicência, não chegamos na casa de Deus para adorar, não chegamos na casa de Deus para buscar a face dele. E é uma coisa muito necessária em todos os dias que nós chegamos na presença de Deus, é a nossa adoração. E foi justamente sobre isso que eu comecei a estudar nesse dia. Eu tirei algumas coisas aqui, alguns pensamentos, até gostaria de ler o primeiro, que eu coloquei, que diz: a verdadeira adoração não tem a ver com canções, não tem a ver com bandas ou corais. Todas essas coisas contribuem para uma grande expressão de louvor. Mas a excelência da adoração é quando o seu coração e a sua alma estão ligados para adorar o Espírito de Deus. Você, meu querido, você pode passar todos os dias, você pode vir de segunda a segunda-feira na casa de Deus todas as noites. Mas se você não chegar na casa de Deus e você não disser: hoje eu quero adorar a Deus, hoje eu quero louvar a Deus, não vai mudar nada na sua vida. Quando eu estudava essa palavra, eu comecei a analisar alguns aspectos e algumas situações de adoração. E eu comecei a analisar também como são astutas as ciladas do inimigo para com as nossas vidas, para nos impedir de adorar a Deus. E é justamente porque a gente foi criado, se a gente for ler na palavra de Deus, se a gente chegar em Apocalipse, lá diz que tem os 24 anciãos que estão constantemente na presença de Deus, adorando e dizendo: santo, santo, santo. Meu irmão, e isso é uma coisa que você vai fazer no céu. Se você não está conseguindo adorar a Deus hoje, se você não tem essa capacidade de adorar a Deus hoje, meu irmão, você pode se preparar para começar a aprender a adorar, porque se você quer chegar no céu como eu sei que você quer, você vai precisar aprender isso. Amém. Você vai precisar ter isso guardado dentro do seu coração. Você vai precisar, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às lutas, dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, Tu és santo, Tu és o meu Senhor, Tu és todo-poderoso, é a Ti que eu adoro. É uma coisa que muitas vezes a gente começa a perceber, começa a analisar nas nossas vidas, que eu comecei a analisar na tarde de hoje, que é justamente o desenvolver da nossa vida, desde a nossa adolescência, quando a gente começa a ter algum entendimento da vida, a gente começa a ter os nossos sonhos, a gente começa a idealizar nossas vidas no futuro, como vai ser. Quantos de nós aqui, quantos de vocês, até mesmo eu, não sonhou em ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma família com filhos excelentes, filhos comportados, ou sonhou em ser reconhecido por alguma coisa que fez, ou ter uma profissão e ser reconhecido nessa profissão, e um casamento abençoado, ou muitas coisas assim. Eu comecei a analisar essa situação e eu percebi que muitas vezes tudo aquilo que a gente sonhou quando a gente estava no início da nossa vida, a maioria dessas coisas não se concretizou. Quando você olha hoje para a sua vida, como ela está, você começa a olhar: meu Deus, todos aqueles sonhos que eu tinha quando eu era adolescente, quando eu estava na minha juventude, quando eu comecei a trabalhar, tudo aquilo que eu sonhei não é o que eu sou hoje. E aí você e eu começamos a olhar e começamos a ver: meu Deus, o que é isso? E começa a vir aquelas setas inflamadas do inimigo nas nossas vidas, nas nossas mentes todos os dias, dizendo: está vendo tudo aquilo que você sonhou? Aquele casamento abençoado que você sonhou, aquela pessoa que você se apaixonou, você foi viver com ela, e aquela pessoa te abandonou, não era aquilo que você queria. Aquela profissão que você sonhou, você nunca conseguiu terminar os estudos para chegar nela. Todos aqueles sonhos que você tinha, a vida parece que foi se encarregando de destruir um por um. E hoje, quando você olha para você mesmo, você diz: meu Deus, eu sou um fracassado, eu estou frustrado na vida,
tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que buscou não se converteu em verdade. Aí muitas vezes nós chegamos na presença de Deus, já não temos mais forças de orar, não temos mais força de buscar a Deus. Eu não sei se você já se pegou nessa situação, mas eu já me peguei algumas vezes nessa situação. Muitas vezes não foi nem tanto os sonhos, mas são os problemas do dia a dia, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, aquelas palavras que nós ouvimos de manhã antes de sair de casa, muitas vezes do nosso próprio cônjuge, ou muitas vezes na rua do nosso patrão, ou dos nossos amigos de trabalho, palavras que muitas vezes machucam. E quando você chega na presença de Deus, você já está completamente despedaçado. E você já não tem mais nem forças de clamar na presença de Deus. Você não tem mais forças de dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas eu já passei muitas vezes. E eu continuei ainda lendo na palavra de Deus e vendo que Jesus Cristo nunca nos prometeu uma vida de paz, uma vida de tranquilidade aqui nessa terra. Se você for ver lá em João capítulo 16, versículo 33, ele nos diz: e tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Deus nos fala aqui é justamente aquilo que eu e você passamos todos os dias. Todos os dias nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades, mas nós não podemos deixar que isso nos derrube no nosso dia. Nós não podemos deixar que quando nós chegamos na presença de Deus, isso nos impeça de louvar e adorar o nosso Salvador. E eu ainda continuei lendo mais na palavra de Deus e eu cheguei até o Salmo de número 42 e versículo 3. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo, para nós compartilharmos desse versículo. Esse salmo foi um salmo que me chamou muita atenção. Ele mostra aqui claramente a situação que muitos de nós, talvez que eu e você temos vivido nos últimos dias, nos últimos anos. E essa palavra diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto você me diz constantemente: onde está o teu Deus? Quantos de nós temos passado por dias e por noites de sofrimento? Quantos de nós estamos na casa de Deus, aceitamos a Deus, continuamos seguindo nesse caminho, vindo dia após dia na igreja, e as lágrimas nunca saíram do nosso rosto? Nós nunca chegamos na presença de Deus e conseguimos dar uma verdadeira adoração a Deus, porque todas as vezes que nós chegamos na presença de Deus, começam a vir na nossa mente, começam coisas que bloqueiam a nossa adoração, começa a vir tudo aquilo que está errado na sua vida, tudo aquilo que você não concorda, tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que quando você chega na sua casa, te faz lembrar novamente e não te deixa muitas vezes dormir. Quantas vezes a gente ouve palavras de cristãos e pessoas que deveriam ter sido transformados, já ter vida transformada, e eles chegam para nós dizendo: não, eu tenho tomado remédios para dormir, eu tenho tomado isso para dormir porque eu não consigo dormir, porque a minha vida não está fácil, a minha vida não é isso, minha vida... Meu irmão, nós temos que reagir. Nós temos que parar de ficar com essas coisas que muitas vezes aconteceram 20, 30 anos atrás e continuam até hoje, dia após dia, martelando na nossa cabeça. E nós continuamos segurando essas coisas, agarrados com essas coisas. E nós estamos nos privando de viver uma vida de intimidade com Cristo. E se você continua nesse mesmo salmo, você ainda vai até o versículo 5 que diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Amém. Eu não sei se você consegue ver da mesma forma que eu consigo ver esse versículo, mas o que eu vejo nesse versículo, eu vejo um salmista desesperado na presença de Deus, porque ele começou esse capítulo, esse número desse salmo, escrevendo que as lágrimas era o alimento dele, que as lágrimas estavam constantemente. E quando eu vejo uma pessoa falando isso, eu vejo que é uma pessoa que está com muita dor, uma pessoa que está sofrendo muito. Mas a atitude que ele toma a chegar na presença de Deus é diferente do que eu e você temos tido muitas vezes. Porque ele tinha esse sofrimento, ele tinha essa dor, mas ele dizia para a alma dele mesmo: volta a louvar a Deus, vamos louvar a Deus, deixa essas coisas de lado, porque estás abatida, minha alma.
Por que muitas vezes eu e você não conseguimos chegar na casa de Deus e antes de se começarmos o louvor dizermos: por que estás abatida, a minha alma? Por que estás abatida, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Meu irmão, começa a dizer isso. Naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, começa a gritar com sua própria alma. Começa a gritar consigo mesmo e dizer: não, eu quero louvar a Deus, eu preciso louvar a Deus, eu fui feito para louvar a Deus, e o meu destino é chegar no céu, e eu vou louvar a Deus 24 horas por dia, por toda a eternidade. Temos que reagir e temos que começar a deixar para trás aquelas coisas que têm se agarrado em nossas almas, em nosso coração. Meu irmão, se o seu casamento não foi aquilo que você esperava e você teve que se separar, meu irmão, esqueça disso, segue para frente, deixa as coisas que para trás ficam e segue para frente, continua andando, continua marchando, louve a Deus, exalte o santo nome de Deus. Aquelas coisas que te seguram, meu irmão, só se fazem a você é te afastar de Deus. Aquilo só te faz se afastar de Deus. Meu irmão, não se afaste de Deus. Reaja. Reaja. Quando essas situações chegam na sua vida, reaja. Não deixe que isso quebre a sua comunhão com Deus. Isso não vai te ajudar em nenhum momento da sua vida. Eu quero te perguntar nessa noite qual é o seu objetivo, aonde que você quer chegar. Se você sonhou muitas coisas aqui para essa vida terrena, você pode ter sonhado muitas coisas, você pode ter sonhado com uma profissão, você pode ter sonhado com muita coisa que não deu certo. Mas eu quero te falar que Deus sonhou com uma coisa para você, e que o único jeito de não dar certo é por você mesmo não querer que isso aconteça. Amém. Deus sonhou que você vai morar com Ele no céu. Deus projetou uma vida inteira para você, que mesmo que você esteja sofrendo, que mesmo que muitas vezes pareça que você está derrotado, mas o que Ele sonhou para você é um final muito feliz. Amém. É um final de transformação, é um final em que você não vai mais lembrar de nada que passou nessa vida. Amém. Verdade. Se aquilo que você sonhou não deu certo até hoje, meu irmão, então comece a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Mas para você começar a viver os sonhos de Deus para a sua vida, meu irmão, você tem que começar com adoração. Sem adoração na presença de Deus, você não vai chegar em lugar nenhum. Quando eu estava meditando nessa tarde, eu lembrei de algumas situações também, para falar da adoração. E eu comecei a materializar na minha cabeça a adoração como se fosse uma anestesia, como uma pessoa vai para uma mesa de cirurgia, como o nosso irmão Juan passou há pouco tempo. Aquela anestesia que eles colocam na sua vida, que eles colocam no seu corpo, aquilo vai te preparar para você não sentir dor. Para quando o médico abrir você, para que você não sinta dor, para que você esteja preparado para sentir aquilo dali. Você vai até sentir dor depois, mas na hora que o cirurgião estiver trabalhando em você, você não vai estar sentindo nada. E eu comecei a analisar o louvor como mais ou menos como isso. O louvor ele vai te preparando, mas ele não é para... Não quero dizer que ele seja para não sentir dor, mas ele vai preparando o teu espírito, para o teu espírito se tornar sensível à presença de Deus. Aleluia. Quando você se derrama na presença de Deus, você começa a deixar o seu espírito sensível na presença de Deus. E quando sobe o pregador aqui em cima para falar a palavra de Deus, quando Deus começa a usar o pregador, essa palavra entra de uma forma sobrenatural na sua vida. Aleluia. Aquela palavra entra e começa a te transformar de uma forma sobrenatural. Aquilo começa a mudar o seu interior, e muitas vezes, se você não está preparado, aquilo dói. Pode até doer porque são coisas que você não queria ouvir, são coisas que te machucam. Mas quando você já está preparado, através do louvor, através da adoração, pode até doer, meu irmão, mas aquilo você sente Deus falando em você, você sente Deus mexendo com você, você sente Deus mexendo no seu interior, e aquilo vai te fazer um bem tremendo. Aquilo vai modificar a tua vida de uma vez por todas. Meu irmão, eu não gostaria de me alongar muito hoje nessa palavra, porque eu gostaria de te chamar nessa noite a você louvar a Deus, engrandecer a Deus verdadeiramente nessa noite. Talvez você não conseguiu fazer quando você chegou aqui nessa noite. Talvez as situações que você tem vivido, aquilo que passou ao seu redor, aquilo te machucou, aquelas coisas te impediram de chegar aqui nessa noite e se prostrar na presença de Deus e louvar e adorar ao Deus. Mas eu gostaria de te chamar nessa hora a você gritar como o salmista gritou, a você gritar junto comigo: por que estás abatido, a minha alma? E por que estás perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há em sua presença. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui nessa noite.
Eu gostaria que você que tem necessidade de ser tratado por Deus, você que ainda não consegue louvar a Deus, você que ainda não consegue engrandecer a Deus, eu gostaria de te chamar a gritar junto comigo nessa noite. Eu gostaria que você esquecesse nesse momento que tem pessoas ao seu lado, que você esquecesse que tem uma pessoa que pode olhar para você, que pode estar rindo de você se você chorar ou se você não conseguir se segurar. Meu irmão, solte-se na presença de Deus, feche os seus olhos, abra os seus braços e louve e exalte o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que se você fizer isso nessa noite, você pode tanto ser batizado na presença no Espírito Santo. Você pode ser transformado nessa noite na presença de Deus. Você nessa noite você pode receber a cura que você tanto está procurando e não está conseguindo. Você pode receber a libertação dos seus vícios, daquelas coisas que tem te derrubado, que tem te afastado da presença de Deus. Eu gostaria de chamar só aqueles que são corajosos e que têm a necessidade de chegar na presença de Deus a vir até aqui à frente nesse momento. Fechar os seus olhos e adorar o Deus conosco. Deus tem uma ansiedade tremenda de chegar perto de você, de unir o Espírito dele com o teu Espírito. Deus tem uma ansiedade tremenda de chegar perto de você, de te abraçar e de te chamar filhinho. Eu estou contigo mesmo em todo meio de toda essa situação difícil. Isso não pode te separar de mim. Não é isso que vai te afastar de mim. Eu te quero, eu te amo e eu tenho preparado uma coisa muito melhor para você. Você que nessa noite tem a necessidade de estar mais próximo de Deus, meu irmão, se levante nessa noite. Não pare para olhar para trás. Não pense duas vezes, mas venha aqui à frente e adore a Deus. Adore a Deus, levante suas mãos, entregue, derrame-se no altar de Deus. Em o nome de Jesus. Nós vamos estar louvando a Deus, louve a Deus conosco nessa noite.